Aviso perigoso! O que se esconde no quarto do meu cunhado vai te deixar em pânico! Beatriz estava em choque. A morte repentina de sua irmã a deixou sem chão, como se o universo tivesse se inclinado de maneira insustentável. Sem opção, ela se mudou para a casa de Hugo, o cunhado que sempre foi uma sombra em sua vida. O homem tinha um jeito reservado, que fazia as coisas parecerem estranhas, quase sombrias. A casa, com suas paredes escuras e móveis antigos, parecia guardar segredos há muito esquecidos. Assim que cruzou a porta, um arrepio percorreu sua espinha. O que estou fazendo aqui? Pensou. No primeiro dia, enquanto explorava os cômodos em busca de algum espaço para organizar suas coisas, ouviu um sussurro. Era sutil como um vento leve, mas trazia consigo uma mensagem clara. Na sala, um quadro antigo pendurado na parede exibia sua irmã com um olhar distante, quase triste. Beatriz não conseguia tirar os olhos dela. Havia um mistério ali, um chamado que ecoava dentro dela, e sua angústia se transformava em curiosidade. Foi na terceira noite que a coisa estranha começou. Os sons vinham do fundo da casa, um murmúrio como se alguém estivesse conversando em um tom baixo, quase inaudível. Beatriz se viu diante de um corredor escuro que a atraía irresistivelmente. No final, uma porta trancada. A chave estava ausente, mas sentia que precisava entrar. O medo misturava-se com uma urgência difícil de ignorar. Tudo em sua mente gritava que aquela era a resposta que ela procurava. Seus dedos tremiam enquanto ela tocava a porta. Deixe isso pra lá, dizia a voz de Hugo, sempre presente e mais distante. Ele estava sempre ali, observando, como se soubesse algo que ela não. O olhar dele tinha um peso que era difícil de carregar. Beatriz se sentia observada, como se algo não humano também estivesse ali, contemplando-a com intenção. Sem saber que seu cunhado tinha um passado obscuro, ela mergulhou em sua própria investigação. Numa tarde chuvosa, enquanto o céu cinzento envolvia a cidade, Beatriz encontrou uma caixa escondida sob uma tábua solta do piso. Dentro havia cartas antigas, relatos de rituais e menções a uma força que prometia poder e amor, mas também dor e vingança. Seu coração disparou ao ler a última frase. Cuidado com as sombras que habitam as paredes. Esses relatos pareciam conectar sua irmã a algo maior e muito mais sombrio. O nó na garganta parecia intransponível. A cada descoberta, a atmosfera da casa ficava mais pesada. E Beatriz sentia que a presença do que assombrava estava mais próxima. Os sussurros tornaram-se gritos, clamando por atenção. Ela percebia que precisava enfrentar a verdade de sua família e confrontar Hugo. Seria ele o responsável por esconder os segredos de sua irmã? O que realmente tinha acontecido naquela casa? Ao final do capítulo, a porta do quarto trancado parecia vibrar, como se algo do outro lado quisesse sair. Beatriz estava prestes a fazer uma escolha crítica, mas a dúvida consumia. Ela estava preparada para descobrir o que realmente se escondia ali? Com um coração acelerado e a sensação de algo maligno a observando, ela respirou fundo e tocou a maçaneta. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Beatriz estava ali, com a mão tremendo na maçaneta, a pressão do desconhecido a sufocando. O som do sussurro se intensificava, tomando forma, como se algo do outro lado estivesse ansioso para se libertar. Com um rápido puxão de ar, ela girou a maçaneta e abriu a porta. O quarto era escuro, as cortinas pesadas que ocultavam qualquer luz. Beatriz deu um passo hesitante e ligou a luz. O brilho fraco iluminou paredes repletas de fotos antigas. Mas havia algo de diferente naquelas imagens. As mesmas expressões de sua irmã, em momentos que nunca haviam sido contados a ela. Uma delas, ao centro, mostrava a irmã de pé, ao lado de Hugo, com um olhar que agora parecia carregado de dor. O coração de Beatriz disparou. O que mais ela não sabia? Mas o que a fez gritar foi a visão de um altar improvisado em um canto. Velas derretidas, objetos de aparência estranha e um diário empoeirado, quase escondido entre tralhas. Com as mãos tremendo, ela pegou o diário e começou a ler. As páginas eram preenchidas com relatos inquietantes sobre cultos e promessas de poder. Mas a última entrada lhe causou um frio na barriga. Hoje, Hugo vai realizar a verdadeira cerimônia, o sacrifício necessário para que possamos nos reencontrar. Nesse momento, a porta se fechou atrás dela com um estrondo. O som ecoou como um aviso e Beatriz sentiu que a escuridão começava a se aproximar. O ar carregado de uma presença maligna cercava, como se algo estivesse se aglomerando na sala. Beatriz! A voz de Hugo cortou o silêncio, trazendo uma onda de pânico. Ele apareceu na porta, seu rosto pálido e a expressão séria. O que você está fazendo aqui? A fúria em seu tom fez com que ela recuasse. Quem era sua irmã realmente, Hugo? O que você escondeu de mim? A voz dela tremia de raiva e medo. Você não entende! Não deve saber! Ele avançou, mas algo na sua postura mudou. A máscara de controle começou a rachar e Beatriz viu um lado dele que nunca tinha notado. Um ligeiro tremor nas mãos, o olhar inquieto, como se não fosse ele mesmo. Por que você está tão preocupado? Oh! O que tem a ver com os rituais? O que você está tentando controlar? A raiva transformou-se em desespero, uma luta interna entre querer saber e ter medo da resposta. Ela não deveria estar aqui. Este não é o lugar para você. Hugo rugiu e a luz começou a piscar, como se a casa estivesse reagindo ao clima de tensão. Mas antes que Beatriz pudesse processar a cena, uma sombra passou diante dela, silenciosa e rápida. Hugo a viu também. E seu olhar de choque se transformou em pânico. Não, não agora! Não pode ser! Ele recuou, quase num movimento instintivo, e o diabo oculto atrás de sua fachada foi revelado. Os murmúrios se tornaram gritos ensurdecedores. Beatriz olhou para Hugo, já não reconhecendo o homem. Que conhecera? Você fez algo com ela! Gritou, sua voz ressoando no espaço fechado. Você a sacrificou! Estava tentando salvá-la. Sua voz estava embargada, a verdade se despedaçando diante deles. Um estrondo ecoou, as paredes pareciam pulsar e uma energia carregada e elétrica encheu o ar. Algo do além estava prestes a entrar, o que era real e o que não era. Tudo ao redor dela estava se desfazendo.
As luzes apagaram completamente e a sala foi engolida pela escuridão. Beatriz sentiu um toque frio na pele, a presença do que havia despertado. E uma única ideia a atormentou. Será que Hugo era realmente quem ele dizia ser? E quantos segredos estavam prestes a ser revelados? Com o coração disparado, ela não sabia se estava pronta para descobrir a verdade. O destino de todos estava se aproximando. E a linha entre a vida e a morte se tornava cada vez mais tênue. O silêncio pesado na sala era ensurdecedor. Beatriz olhou para Hugo. Seu rosto pálido, refletindo uma mistura de medo e raiva. As sombras pareciam se aglomerar ao redor deles, como se aproximassem para ouvir a verdade que estava prestes a ser revelada. "O que você fez com minha irmã?" ela gritou, sua voz tremendo com a pressão do desconhecido. Hugo hesitou, suas mãos tremiam levemente. "Você não entende. Eu não queria que isso acontecesse." Ele parecia perdido, como se soubesse que estava em uma encruzilhada sem saída. Mas antes que Beatriz pudesse responder, um vento frio soprou pela sala, apagando a luz e mergulhando tudo em escuridão. O desespero tomou conta de Beatriz. "Hugo!" ela gritou, mas sua voz parecia desaparecer no vazio. O pânico começou a se espalhar pela sala, e o som de algo pesado escorrendo pelo chão fez seu coração parar. Como um filme em câmera lenta, ela viu a porta se abrir lentamente, revelando uma figura sombria que fazia ecoar um murmúrio de vozes. Era uma forma distorcida, mas Beatriz poderia jurar que reconheceu os traços de sua irmã. "Emma!" ela chamou, enquanto a figura virava a cabeça para ela, os olhos brilhando com um vazio profundo, o mesmo olhar distante do quadro nas paredes. Era como se a própria essência de Emma estivesse presa naquelas sombras. "Você deve vir! Você não pode ficar aqui!" A voz de Emma ecoou, mas havia uma tonalidade estranha, como se duas vozes se sobrepusessem. Beatriz sentiu uma onda de dor em seu peito. A desolação de ter seu carinho transformado em temor era esmagadora. Hugo avançou, seu rosto distorcido por uma expressão de horror. "Não, não a chame!" Aumentava a tensão, uma batalha interna entre proteger e libertar. Mas Beatriz já não conseguia ouvir. As palavras de sua irmã, que poderiam ter trazido conforto, pareciam ser um avisamento. "O que você está escondendo, Hugo?" Nesse instante, a figura avançou mais e uma luz tênue começou a brilhar ao redor dela. A imagem se solidificou e a verdade veio à tona. Beatriz não apenas viu sua irmã, mas também as memórias que Emma carregava. Havia um diário aberto nas mãos dela e Beatriz percebeu que aquelas páginas estavam manchadas com o impacto de rituais e segredos que nenhum deles conhecia. No entanto, a reviravolta aconteceu quando Emma estendeu a mão em direção a Beatriz. "Hugo não me salvou, ele me usou." As palavras cortaram como uma faca. Um grito abafado escapou da garganta de Beatriz. Ela olhou para Hugo e viu algo que nunca esperou. Um derradeiro lampejo de maldade. "O que você fez, Hugo?" "Eu não queria que isso acontecesse, Beatriz." Ele estava desesperado, mas suas palavras não conseguiam encontrar apoio no que Beatriz havia acabado de ouvir. A descrição de emergência era uma tormenta em seus olhos. A sensação de traição esmagou seu coração.
Emma continuou, a voz trêmula. Hugo tinha um plano. Ele estava me mantendo para trazer poderes que nem mesmo você pode imaginar. Beatriz ficou paralisada. O que mais ele havia escondido? Olhando para o diário, uma nova entrada se destacou em seu pensamento. O sacrifício precisa ser feito. Meus poderes dependem disso. Antes que pudesse processar, um grito estrondoso rasgou o ar. As paredes pareciam ruir ao som, e a energia na sala se aglomerava, como um redemoinho prestes a explodir. Saia daqui, Beatriz! Agora! Hugo a puxou, mas era tarde demais. O chão começou a tremer. Em meio ao caos, a verdade se infiltrava. Cada decisão, cada segredo estava interligado, e a sombria figura de Emma parecia cravada em um destino que não poderia ser desfeito. Com um último olhar entre os dois, Beatriz viu um vazio refletido no olhar de Hugo. E isso foi tudo. Enquanto sombras dançavam ao redor do quarto, Beatriz percebeu. Para escapar, ela precisava tomar uma decisão. O que realmente era Hugo? Um salvador ou um traidor? E com a figura de Emma à sua frente, uma única pergunta ecoou em sua mente. Seria possível reencontrar a vida que ela conhecia? Ou estava prestes a ser consumida por algo muito mais profundo e terrível? O que estava prestes a acontecer ainda era um mistério, mas a linha entre eles se tornava irremediavelmente indefinida. O silêncio pesado na sala era ensurdecedor. Beatriz olhou para Hugo, seu rosto pálido refletindo uma mistura de medo e raiva. As sombras pareciam se aglomerar ao redor deles, como se aproximassem para ouvir a verdade que estava prestes a ser revelada. "O que você fez com minha irmã?" ela gritou, sua voz tremendo com a pressão do desconhecido. Hugo hesitou, suas mãos tremiam levemente. "Você não entende. Eu não queria que isso acontecesse." Ele parecia perdido, como se soubesse que estava em uma encruzilhada sem saída. Mas antes que Beatriz pudesse responder, um vento frio soprou pela sala, apagando a luz e mergulhando tudo em escuridão. O desespero tomou conta de Beatriz. "Hugo!" ela gritou, mas sua voz parecia desaparecer no vazio. O pânico começou a se espalhar pela sala, e o som de algo pesado escorrendo pelo chão fez seu coração parar. Como um filme em câmera lenta, ela viu a porta se abrir lentamente, revelando uma figura sombria que fazia ecoar um murmúrio de vozes. Era uma forma distorcida, mas Beatriz poderia jurar que reconheceu os traços de sua irmã. "Emma!" ela chamou, enquanto a figura virava a cabeça para ela, os olhos brilhando com um vazio profundo, o mesmo olhar distante do quadro nas paredes. É como se a própria essência de Emma estivesse presa naquelas sombras. "Você deve vir! Você não pode ficar aqui!" A voz de Emma ecoou, mas havia uma tonalidade estranha, como se duas vozes se sobrepusessem. Beatriz sentiu uma onda de dor em seu peito. A desolação de ter seu carinho transformado em temor era esmagadora. Hugo avançou, seu rosto distorcido por uma expressão de horror. "Não! Não a chame!" Aumentava a tensão, uma batalha interna entre proteger e libertar. Mas Beatriz já não conseguia ouvir. As palavras de sua irmã, que poderiam ter trazido conforto, pareciam ser um avisamento. "O que você está escondendo, Hugo?" Nesse instante, a figura avançou mais, e uma luz tênue começou a brilhar ao redor dela. A imagem se solidificou. E a verdade veio à tona.
Beatriz não apenas viu sua irmã, mas também as memórias que Emma carregava. Havia um diário aberto nas mãos dela, e Beatriz percebeu que aquelas páginas estavam manchadas com o impacto de rituais e segredos que nenhum deles conhecia. No entanto, a reviravolta aconteceu quando Emma estendeu a mão em direção a Beatriz. Hugo não me salvou! Ele me usou! As palavras cortaram como uma faca. Um grito abafado escapou da garganta de Beatriz. Ela olhou para Hugo, e naquele momento de desespero, foi como se o universo ao seu redor se despedaçasse. Hugo estava prestes a falar, mas algo inesperado aconteceu. O chão tremeu numa intensidade quase visceral. E a casa começou a gemer, como se estivesse prestes a se dobrar ao peso da verdade. Uma sombra mais densa surgiu atrás de Hugo. Uma presença terrível que emergia da escuridão. Com um movimento brusco, esta sombra lançou-se sobre Hugo. E este, em um ato reflexo, se virou para Beatriz. Seus olhos agora cheios de uma mistura de dor e, surpreendentemente, de reconhecimento. Você não sabe! A verdade não é o que você pensa! Gritou ele, enquanto a sombra o envolvia, seu corpo começando a se contorcer. Neste momento, Beatriz viu algo que a fez parar. A figura sombria não era apenas uma entidade independente, mas sim um eco da própria alma de Hugo. Uma parte dele estava sendo devorada, e a revelação a atingiu como uma onda de choque. Hugo, não! Beatriz estendeu a mão. Mas era tarde demais. A sombra parecia estar drenando a essência dele. Os olhos de Hugo se voltaram para ela, e naquele olhar ela leu algo que não esperava. Ele estava lutando para se libertar daquela força que não apenas o dominava, mas também o controlava desde o início. Os rituais, os segredos, a morte de Emma. Tudo era parte de um plano maior que ultrapassava a compreensão deles. A sala se encheu de enormes ecos e Beatriz sentiu que os muros estavam prestes a desmoronar. Eu sou a chave, Beatriz. A única maneira de acabar com tudo isso é... Ele começou, mas a voz dele foi silenciada pela gritaria ensurdecedora da sombra. Os gritos misturados de Emma e Hugo se tornaram uma só voz, chocante e confusa. Nesse instante, Beatriz compreendeu que não estava apenas diante de um homem que se tornara um monstro, mas de uma verdade que se desdobrava diante dela. Ela era parte disso, e a linha entre a própria luz e as trevas estava se desvanecendo. Com o coração na garganta, ela fez uma escolha crítica. Se você quer acabar com isso, precisamos fazer isso juntos, gritou, sua voz ecoando na escuridão. Mas no fundo, a dúvida a consumia. Até onde ela estava disposta a ir para salvar Hugo? E o que realmente estava em jogo? A casa vibrou com uma nova intensidade e Beatriz ficou paralisada, percebendo que a sombra a observava também. A resposta estava ali, ao alcance. Mas seria ela capaz de enfrentá-la sem destruir tudo o que amava? O futuro era incerto. E a linha entre a salvação e a condenação nunca pareceu tão tênue. Beatriz estava paralisada, sem saber se deveria avançar ou recuar. A sombra se aproximava, cercando Hugo, e a figura de Emma estava tão próxima que ela poderia tocá-la. Mas o que realmente estava acontecendo ali? Um mistério profundo se desenrolava diante dela, e as palavras de Emma ecoavam em sua mente. Hugo não me salvou, ele me usou. Antes que Beatriz pudesse processar tudo,
Um estrondo ecoou na sala. As paredes tremeram e a luz piscaram mais uma vez. Beatriz olhou para Hugo, que agora estava lutando contra a sombra. Seu corpo torcendo, como se estivesse sendo puxado por duas forças opostas. O desespero crescia, e o instinto fez com que Beatriz se aproximasse mais. "Hugo, resista!" Ela gritou, sentindo uma conexão dolorosa com o homem, que apesar de tudo, era seu cunhado. Mas ao olhar para ele, algo em seu rosto a fez hesitar. O pânico estava se mesclando a um outro sentimento. O olhar de Hugo, a maneira como ele tentava se libertar, era como se parte dele já tivesse se rendido. Enquanto o caos aumentava, Beatriz sentiu algo muito mais profundo se desdobrar. A atmosfera ao redor deles parecia mudar, como se a casa estivesse tomando partido. O ar estava eletricamente carregado e a figura de Emma começou a se dissipar em um borrão de luz e sombra. "Ajuda!" Emma gritou. Mas então algo incrível ocorreu. A figura de Emma não se limitava a se transfigurar. Era como se a essência dela estivesse se fundindo com a sombra e a realidade começou a se desmanchar ao redor deles. Beatriz assistia, horrorizada e fascinada. Então, tudo aconteceu de uma só vez. Uma explosão de luz e uma onda de energia a atingiram, quase a derrubando. Ela fechou os olhos e, quando os abriu novamente, estava de pé e num lugar que reconheceu, mas ao mesmo tempo não reconhecia. Era o mesmo quarto onde tudo começou, mas agora estava vazio, exceto por uma única coisa, um diário no chão. Era o diário que Emma tinha em mãos, mas agora estava coberto de areia e poeira. Confusa, Beatriz se agachou e folheou as páginas. O que ela encontrou quase fez seu coração parar. As palavras que estavam escritas ali não eram sobre rituais, mas sim sobre um profundo amor. Um amor entre Emma e Hugo, um que nunca deveria ter sido interrompido. Aquilo era um relato íntimo que falava de promessas e planos, que se estendiam muito além da morte. "Emma!" murmurou, o nó na garganta impedindo de processar a verdade. No fundo do diário, uma frase se destacou. "Hoje, Hugo fará a escolha que mudará tudo. Um sacrifício não apenas de sangue, mas de amor eterno." A realidade pareceu se retorcer novamente, e o espaço ao redor de Beatriz começou a brilhar e escurecer. Ela foi lançada de volta ao momento anterior, mas desta vez, Hugo não estava sozinho. Ao lado dele, uma terceira figura emergiu das sombras. Um homem que Beatriz reconheceu instantaneamente. Era o pai de Emma. Um homem que havia desaparecido anos atrás, envolto em mistério. "A escolha deve ser feita. O que você escolherá, Hugo?" O ar estava impregnado de tensão e Beatriz percebeu que não era apenas a ligação de amor entre Emma e Hugo que estava em jogo, mas a própria essência de suas vidas. "Hugo!" ela gritou, mas ele olhava para o pai com um misto de determinação e receio. O chão começou a tremer novamente e tudo se desfez ao seu redor. "Você tem que escolher, e a escolha será feita por amor ou pela dor", o eco do pai de Emma disse, enquanto as sombras começavam a cercá-los, juntas em um único movimento. O que tudo isso significava? Beatriz sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre e que segredos devastadores poderiam agora se revelar. O que estava realmente em jogo? Qual decisão eles fariam a seguir? E mais importante, quem realmente era Hugo? A verdade estava prestes a se desdobrar e Beatriz sabia que não havia como voltar atrás. O terror e a expectativa se entrelaçavam em sua mente.
Ela estava prestes a descobrir que talvez ninguém era o que parecia. A tensão pairava no ar como uma nuvem negra, prestes a se romper. Beatriz olhava para o pai de Emma, o homem que ela nunca conhecera, e a sensação de que algo estava prestes a mudar crescia dentro dela. Hugo olhava para o pai, seus olhos cheios de confusão e desespero. E a sombra ao redor dele parecia se agitar, como se estivesse viva. Você não pode fazer isso! Beatriz gritou. As palavras saíram como um grito aflito, e Hugo virou-se em sua direção, um brilho de pânico cruzando seu rosto. Você não sabe o que está acontecendo! Mas o pai de Emma parecia imperturbável. O tempo é curto, Hugo. A escolha deve ser feita agora, ou tudo isso acabará em tragédia. Sua voz reverberava, como se a própria casa estivesse escutando. A atmosfera estava carregada, um presságio de algo maior. Nesse instante, a parede atrás do pai de Emma começou a se agitar e fissuras surgiram, liberando uma fumaça escura que se espalhou pela sala. Quem você realmente é? Beatriz perguntou, seu coração palpitando. A sensação de que eles estavam todos enredados em algo muito mais profundo só aumentava. Eu sou o que você sempre suspeitou, Beatriz, disse o pai de Emma, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Eu sou a sombra que emerge quando as luzes se apagam. Aqui todos são obrigados a fazer sua escolha. Ele apontou para o altar no canto, onde as velas ainda estavam queimadas. Aquilo não era sobre poder. Era sobre controle. Hugo congelou, a verdade começando a se formar em sua mente. Você estava por trás de tudo isso. O choque e a raiva se refletiam em cada palavra. Eu fiz o que precisava ser feito, respondeu o pai de Emma, como se sua decisão fosse justificada. Apenas recuperei o que deveria ter sido meu. Então, algo incrível aconteceu. Ele se moveu em direção a Hugo, mas não sozinho. Ao seu redor, as sombras começaram a tangenciar o espaço, dançando como fios de fumaça. E antes que Beatriz pudesse perceber, uma mão se estendeu do fundo da escuridão, agarrando o pulso de Hugo. Não! Não faça isso! Beatriz gritou, mas a visão da mão, gélida e sinistra, a fez parar. Era uma forma esquelética. A mão de Emma, ou talvez o que restava dela. O que mais Hugo havia feito? Emma estava cheia de desespero. Eu estou aqui, Beatriz, mas não como você pensa. O que ele fez comigo não era para o que você imagina, gritou a forma distorcida de Emma, sua essência aflita, revelando-se entre sombras. A figura começou a se exteriorizar e o medo tomou conta do peito de Beatriz. Hugo gritou, um grito de dor e confusão. Emma, você precisa se libertar dele. Faça isso antes que seja tarde demais. As palavras soaram como um apelo desesperado. Mas a conexão entre os dois parecia mais assustadora do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, o pai de Emma olhava para eles com um sorriso malévolo. Veja como tudo se desdobra. O verdadeiro sacrifício é aquele que revela a verdadeira natureza do amor. Você nunca soube, não é, Hugo? Não sabia do que Emma era capaz. E com isso, um brilho escarlate começou a emanar do altar, inundando a sala com uma luz infernal. Beatriz sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo era além de qualquer coisa aqui. Que ela pudesse imaginar!
A história que pensava conhecer desmoronava diante dela e cada revelação moldava um novo destino. O amor tinha se transmutado em um jogo mortal, onde todos estavam fadados a perder. E no clímax de tudo isso, a verdadeira reviravolta aconteceu. A sombra que cercava Hugo começou a consumir não apenas a essência dele, mas também a de Beatriz. Um peso colossal a derrubou. E ela sentiu seu corpo ser puxado para as trevas. "Hugo, socorro!" gritou. Enquanto a sombra parecia sorrir, uma entidade imunda e astuta. "Você está destinada a mais do que só observar." As sombras ecoaram, como um coro de vozes sussurrantes. A luz escarlate pulsava ao fundo, e a sala estava se dissipando. Agora, mais do que nunca, Beatriz compreendia que sua vida, seus laços e seu destino estavam mais entrelaçados na escuridão do que ela poderia ter imaginado. Os olhos de Hugo transbordavam de pânico enquanto Beatriz sentiu o fim se aproximar. O que ainda estava por vir era um abismo que se abria sob eles. E a escolha que precisavam fazer agora tinha consequências que poderiam mudar tudo. A pergunta pulsava: estariam todos prontos para pagar o preço da verdade? O chão tremia sob eles, como se soubesse que a verdade era prestes a ser revelada. Beatriz olhou para a sombra que cercava Hugo, sua mente girando em confusão. "Não! Isso não pode ser verdade!" gritou. As palavras do pai de Emma ecoavam em sua cabeça, e a tensão se tornava opressiva. As sombras começaram a se aglomerar ainda mais, formando rostos distorcidos que pareciam observar tudo com malícia. A figura de Emma desapareceu em meio ao turbilhão, e o pulso de Beatriz acelerou. Sentia a pressão em seu peito, a necessidade de agir. "Hugo, você precisa lutar contra isso!" Ela implorou, estendendo a mão, mas ele parecia paralisado, como se estivesse debatendo entre aceitar a verdade e se perder para sempre nas trevas. "Beatriz, não é só você. Eu não sou quem você pensa que sou." A voz dele estava embargada, e havia uma sinceridade que a fez hesitar. O que ele queria dizer? Antes que pudesse processar mais, um grito estrondoso irrompeu da escuridão. Era como um rolamento de trovão, e a sombra começou a contorcer Hugo, puxando-o para dentro de sua escuridão. "É agora, Hugo! Faça a escolha!" A voz do pai de Emma era uma ordem, mas em suas palavras havia um desespero que não escapava. Um estrondoso flash de luz explodiu no quarto, fazendo tudo tremer. Beatriz cobriu os olhos, e quando a luz piscou, ela viu algo que a fez parar. Uma nova figura apareceu. Não era Emma, nem o pai dela. Era uma mulher, que Beatriz não reconhecia, mas seu olhar estava fixo em Hugo. "Você não pode deixá-los te enganarem, Hugo!" A voz da mulher ressoava como uma canção antiga. Os olhos dela transbordavam emoção, como se estivesse implorando. "Você tem que querer ser livre." Beatriz nunca havia visto aquela mulher antes, mas havia algo nele que a atraía. Hugo olhou para ela e uma expressão perplexa cruzou seu rosto. "Mãe?" ele murmurou, e as sombras hesitaram. "Sim, sou eu. Você não pode se deixar consumir. Eles estão manipulando você." A mulher, agora identificada, tinha um olhar intenso, e suas palavras pareciam pessoais, carregadas de amor e dor. A sala ficou em silêncio, como um repentino corte no tempo. Beatriz sentiu as cores esmaecerem ao redor deles. Qualquer dúvida anterior desapareceu quando Hugo pareceu finalmente despertar. "Mãe, eu pensei que você estivesse morta." Ele se virou para as sombras e a raiva começou a borbulhar dentro dele. "Eles mentiram para você. Tudo isso é um jogo para eles." A tensão no ar era palpável,
como se as paredes estivessem se mexendo por conta da intensidade da revelação. A sombra pareceu se agitar e os rostos distorcidos começaram a gritar, mas Hugo permaneceu firme. Já chega! Não posso mais permitir que controlem minha vida. A determinação na voz dele se espalhou pelo ar, um fio de luz em meio à escuridão. Ele começou a avançar em direção ao altar. Mas antes que Beatriz pudesse entendê-lo, a sombra soltou um grito ensurdecedor, uma onda de energia que explodiu da escuridão. Uma luz branca ofuscante invadiu a sala e, nesse momento, Beatriz percebeu algo aterrador. A mulher que afirmava ser a mãe de Hugo não era apenas uma espectadora. Ela estava ligada a ele de maneira mais profunda do que todos imaginavam. Hugo olhou para Beatriz, aterrorizado. Beatriz, eu não sou só um homem comum. Há algo em mim, algo que não posso controlar. Eles estão aqui porque sou eu quem eles querem. As revelações continuavam a se desdobrar. E a desconfiança crescia. O peso daquelas palavras quase a fez desmaiar. O homem que ela conhecia tinha camadas que o cercavam como um manto sombrio. E enquanto a luz começava a se dissipar e as sombras se aglomeravam em um redemoinho, Beatriz sabia que a verdade ainda estava longe de ser completamente revelada. Com o coração acelerado, ela percebeu que a batalha estava apenas começando. As escolhas feitas naquele momento iriam moldar não apenas a vida de Hugo, mas também a dela. E, no fundo, a pergunta que mais a atormentava ecoava em sua mente: até onde ela estava disposta a ir para salvar alguém que talvez não quisesse ser salvo? O chão tremia sob eles, como se soubesse que a verdade era prestes a ser revelada. Beatriz olhou para a sombra que cercava Hugo, sua mente girando em confusão. Não, isso não pode ser verdade! Gritou. As palavras do pai de Emma ecoavam em sua cabeça e a tensão se tornava opressiva. As sombras começaram a se aglomerar ainda mais, formando rostos distorcidos que pareciam observar tudo com malícia. A figura de Emma desapareceu em meio ao turbilhão e o pulso de Beatriz acelerou. Sentia a pressão em seu peito, a necessidade de agir. Hugo, você precisa lutar contra isso, ela implorou, estendendo a mão. Mas ele parecia paralisado, como se estivesse debatendo entre aceitar a verdade e se perder para sempre nas trevas. Beatriz, não é só você. Eu não sou quem você pensa que sou. A voz dele estava embargada e havia uma sinceridade que a fez hesitar. O que ele queria dizer? Antes que pudesse processar mais, um grito estrondoso irrompeu da escuridão. Era como um rolamento de trovão, e a sombra começou a contorcer Hugo, puxando-o para dentro de sua escuridão. É agora, Hugo! Faça a escolha! A voz do pai de Emma era uma ordem, mas em suas palavras havia um desespero que não escapava. Um estrondoso flash de luz explodiu no quarto, fazendo tudo tremer. Beatriz cobriu os olhos, e quando a luz piscou, ela viu algo que a fez parar. Uma nova figura apareceu. Não era Emma, nem o pai dela. Era uma mulher que Beatriz não reconhecia. Mas seu olhar estava fixo em Hugo. Você não pode deixá-los te enganarem, Hugo. A voz da mulher ressoava como uma canção antiga. Os olhos dela transbordavam emoção, como se estivesse implorando. Você tem que querer ser livre. Beatriz nunca havia visto aquela mulher antes, mas havia algo nele que a atraía. Hugo olhou para ela e uma expressão perplexa cruzou seu rosto. Mãe? Ele murmurou, e as sombras hesitaram. Sim,
Sou eu! Você não pode se deixar consumir! Eles estão manipulando você! A mulher, agora identificada, tinha um olhar intenso e suas palavras pareciam pessoais, carregadas de amor e dor. A sala ficou em silêncio como um repentino corte no tempo. Beatriz sentiu as cores esmaecerem ao redor deles. Qualquer dúvida anterior desapareceu quando Hugo parecia finalmente despertar. Mãe, eu pensei que você estivesse morta! Ele se virou para as sombras e a raiva começou a borbulhar dentro dele. Eu fiz o que precisava ser feito, respondeu o pai de Emma, como se sua decisão fosse justificada. Apenas recuperei o que deveria ter sido meu. Então, algo incrível aconteceu. Ele se moveu em direção a Hugo. E antes que Beatriz pudesse perceber, a sombra se aglutinou atrás dele. Um vórtice de escuridão se formando. De repente, a luz que emanava do altar começou a se intensificar, pulsando em um ritmo frenético. A mulher, que se revelou como a mãe de Hugo, agora olhava fixamente para o pai de Emma. Uma tensão elétrica pairava no ar. Você não pode ter o que não é seu! Ela gritou. Hugo piscou, a confusão se acumulando em suas feições. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? O chão tremeu ainda mais, as paredes parecendo se contrair. Então a mulher estendeu a mão em direção à raiz da sombra. E o mundo à sua volta começou a girar. O espaço se achava encolhido, transformando-se em um labirinto de escuridão e luz. Não se esqueçam, o sacrifício é sempre cobrado. Ecoou uma voz que parecia vir de toda parte. E então, num golpe devastador, a sombra envolveu-a, mãe de Hugo, e separou os dois. Mãe! Hugo gritou, suas palavras sufocadas por um uivo profundo que se levantou no quarto. O ar ficou pesado e um silêncio mortal tomou conta. Beatriz assistiu enquanto a mulher desaparecia e uma onda de terror a atingiu. O que aconteceu? Hugo, o que você fez? Ele parecia perdido, não só pelas sombras, mas por emoções conflitantes. Eu não sabia, não poderia imaginar que... Hugo começou. Mas o peso das palavras colidia com uma verdade horrenda. Aquela mulher não era apenas a mãe dele. Por um momento, Beatriz viu uma centelha de reconhecimento em seus olhos. E uma pergunta brotou de suas entranhas. Hugo, essa mulher, ela não é só sua mãe? É! Ele hesitou. O mundo, ao seu redor, girando em caos. Ela é a razão pela qual eu sou quem sou. A revelação desmoronou as fundações que eles conheciam. A luz do altar piscou e Beatriz sentiu que era levada por um redemoinho de verdades ocultas. Uma sombra se projetou sobre eles. E as formas assumiram rostos familiares. Pessoas que a Beatriz conhecia. Hugo, não! O que isso significa? E a resposta nunca viria. Pois tudo o que eles haviam lutado para entender estava prestes a desmoronar em uma realidade insuportável. Você não pode estar falando sério! O desespero tomou conta. A escolha agora não é entre luz e escuridão, mas algo muito mais profundo. Enquanto as sombras dançavam ao redor deles, a única coisa que Beatriz pôde pensar era até onde a verdade havia chegado. As peças se juntavam em um quebra-cabeça distorcido e as conexões que se desenrolavam apenas começavam a revelar um terror que ultrapassava qualquer imaginação. O que realmente viria a seguir era um mistério interminável e todos estavam prestes a descobrir que a queda poderia ser a única escolha que tinham. O chão tremia sob eles, como se soubesse que a verdade era prestes a ser revelada. Beatriz olhou para a sombra que cercava Hugo, sua mente girando em confusão.
Não, isso não pode ser verdade! Gritou. As palavras do pai de Emma ecoavam em sua cabeça e a tensão se tornava opressiva. As sombras começaram a se aglomerar ainda mais, formando rostos distorcidos que pareciam observar tudo com malícia. A figura de Emma desapareceu em meio ao turbilhão e o pulso de Beatriz acelerou. Sentia a pressão em seu peito, a necessidade de agir. Hugo, você precisa lutar contra isso! Implorou, estendendo a mão. Mas ele parecia paralisado, como se estivesse debatendo entre aceitar a verdade e se perder para sempre nas trevas. Beatriz, não é só você! Eu não sou quem você pensa que sou! A voz dele estava embargada e havia uma sinceridade que a fez hesitar. O que ele queria dizer? Antes que pudesse processar mais, um grito estrondoso irrompeu da escuridão. Era como um rolamento de trovão, e a sombra começou a contorcer Hugo, puxando-o para dentro de sua escuridão. É agora, Hugo! Faça a escolha! A voz do pai de Emma era uma ordem, mas em suas palavras havia um desespero que não escapava. Um estrondoso flash de luz explodiu no quarto, fazendo tudo tremer. Beatriz cobriu os olhos e, quando a luz piscou, ela viu algo que a fez parar. Uma nova figura apareceu. Não era Emma, nem o pai dela. Era uma mulher que Beatriz não reconhecia, mas seu olhar estava fixo em Hugo. Você não pode deixá-los te enganarem, Hugo! A voz da mulher ressoava como uma canção antiga. Os olhos dela transbordavam emoção. Você tem que querer ser livre! Beatriz nunca havia visto aquela mulher antes, mas havia algo nele que a atraía. Hugo olhou para ela e uma expressão perplexa cruzou seu. Mãe, ele murmurou, e as sombras hesitaram. Sim, sou eu! Você não pode se deixar consumir! E a mulher, agora identificada, tinha um olhar intenso e suas palavras pareciam pessoais, carregadas de amor e dor. A sala ficou em silêncio, como um repentino corte no tempo. Beatriz sentiu as cores esmaecerem ao redor deles. Qualquer dúvida anterior desapareceu quando Hugo parecia finalmente despertar. Mãe, eu pensei que você estivesse morta. Ele se virou para as sombras e a raiva começou a borbulhar dentro dele. Eu fiz o que precisava ser feito, respondeu o pai de Emma, como se sua decisão fosse justificada. Apenas recuperei o que deveria ter sido meu. Então, algo incrível aconteceu. Ele se moveu em direção a Hugo e antes que Beatriz pudesse perceber, a sombra se aglutinou atrás dele, um vórtice de escuridão se formando. De repente, a luz do altar começou a se intensificar, pulsando em um ritmo frenético. A mulher que se revelou como a mãe de Hugo agora olhava fixamente para o pai de Emma. Uma tensão elétrica pairava no ar. Você não pode ter o que não é seu! Ela gritou. Hugo piscou, a confusão se acumulando em suas feições. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? O chão tremeu ainda mais, as paredes parecendo se contrair. Então a mulher estendeu a mão em direção à raiz da sombra e o mundo à sua volta começou a girar. O espaço se achava encolhido, transformando-se em um labirinto de escuridão e luz. Não se esqueçam, o sacrifício é sempre cobrado, ecoou uma voz que parecia vir de toda parte. E então, num golpe devastador, a sombra envolveu a mãe de Hugo e separou os dois. Mãe! Hugo gritou, suas palavras sufocadas por um uivo profundo que se levantou no quarto. O ar ficou pesado e um silêncio mortal tomou conta. Beatriz assistiu enquanto a mulher desaparecia e uma onda de terror a atingiu.
O que aconteceu? Hugo, o que você fez? Ele parecia perdido, não só pelas sombras, mas por emoções conflitantes. Eu não sabia, não poderia imaginar que... Hugo começou, mas o peso das palavras colidia com uma verdade horrenda. Aquela mulher não era apenas a mãe dele. Por um momento, Beatriz viu uma centelha de reconhecimento em seus olhos e uma pergunta brotou de suas entranhas. Hugo, essa mulher, ela não é só sua mãe, é? Ele hesitou, o mundo ao seu redor girando em caos. Ela é a razão pela qual eu sou quem sou. A revelação desmoronou as fundações que eles conheciam. A luz do altar piscou e Beatriz sentiu que era levada por um redemoinho de verdades ocultas. Uma sombra se projetou sob eles. E as formas assumiram rostos familiares, pessoas que Beatriz conhecia. Hugo, não! O que isso significa? E a resposta nunca viria, pois tudo o que eles haviam lutado para entender estava prestes a desmoronar em uma realidade insuportável. Você não pode. Tá falando sério? O desespero tomou conta. A escolha mora não é entre luz e escuridão, mas algo muito mais profundo. Enquanto as sombras dançavam ao redor deles, a única coisa que Beatriz pôde pensar era até onde a verdade havia chegado. As peças se juntavam em um quebra-cabeça distorcido e as conexões que se desenrolavam apenas começavam a revelar um terror que ultrapassava qualquer imaginação. O que realmente viria a seguir era um mistério interminável. E todos estavam prestes a descobrir que a queda poderia ser a única escolha que tinham. Beatriz lutava contra a pressão crescente da escuridão que a cercava. A sala estava cheia de tensão, com as sombras dançando como se tivessem vida própria. Hugo estava diante dela. Sua expressão, uma mistura de raiva, confusão e medo. Você não pode deixá-los te manipular! Gritou a mulher, a mãe dele, agora envolta em um brilho intenso que se opunha à escuridão crescente. Eu não sei o que fazer. Hugo estava se debatendo entre as vozes que gritavam em sua mente. A sombra ao redor dele parecia se mover como um animal faminto, tentando puxá-lo cada vez mais fundo. Beatriz sentiu uma onda de desespero. Hugo, escute sua mãe! Não deixe isso acabar assim. Ela estendeu a mão em direção a ele, sentindo o frio cortante da sombra se aproximar. De repente, uma explosão de luz emitiu do altar, fazendo o chão tremer sob eles. Uma energia pulsante inundou a sala, fazendo com que as sombras hesitassem. O sacrifício é sempre cobrado, ecoou a voz do pai de Emma, e a sala tremeu sob o peso dessas palavras. Eu não sou só um espectador, Hugo bradou, finalmente se virando contra a sombra. Eu sou mais forte do que isso. Beatriz sentiu um arrepio ao perceber a transformação que estava ocorrendo. Ele não estava mais apenas lutando. A decisão estava surgindo dentro dele, como um sol nascente. Os olhos de Hugo brilhavam com determinação. A sombra hesitou, recuando um pouco. Não, você não pode! O pai de Emma gritou, mas as palavras pareciam fracas agora. A figura da mulher, a mãe de Hugo, avançou para a frente, seu amor emanando como um farol. Liberte-se, meu filho! Juntos podemos quebrar esta maldição. O ar ficou denso e a presença que antes intimidava agora parecia estar nervosa. Beatriz observava, o coração aos pulos. A conexão entre mãe e filho estava se tornando um escudo poderoso contra a escuridão. Uma onda de luz furtou a atenção da sala. Barreiras foram quebradas à medida que Hugo estendia as mãos, unindo-se à mãe em um poderoso laço. Então a sombra gritou, uma cacofonia de vozes, mas
Tudo o que Beatriz sentiu foi um profundo silêncio. Uma luz intensa irrompeu do altar, envolvendo-os. Beatriz piscou, ofuscada, e quando seus olhos se ajustaram, a sala estava vazia. Hugo e sua mãe estavam ali, em pé, as sombras agora dissolvendo-se como fumaça ao vento. Ela respirou fundo, sentindo a dor e o medo escorregarem de seu corpo. Mas havia uma tristeza dentro dela que não poderia ignorar. "O que acontece agora?" murmura. Olhou para eles, ainda tremendo de adrenalina. O que se seguiria daquela escolha? Agora, a verdadeira batalha começa. Hugo respondeu, com meio sorriso. "Vamos garantizar que esses segredos não venham à tona novamente." Beatriz sentiu um nó na garganta. Havia uma caminhada longa pela frente, um fardo pesado a ser carregado. A fragilidade do entendimento dela sobre família e lealdade agora estava se desfazendo. Esse era o primeiro passo para desvendar o que realmente estava em jogo, numa jornada que ainda estava longe de terminar. À medida que passaram pela porta da casa, o céu escurecia lentamente. Mas na escuridão havia uma luz. Esperança e a determinação de enfrentarem juntos as sombras que ainda restavam. Antes de se afastarem, algo atingiu Beatriz. O que mais estava escondido? Qual seria o custo das verdades não reveladas? E agora, para você que chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos saber o que vocês pensam. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Cada um de vocês faz a diferença.